Então, São Paulo fecha com o novo centroavante que vai ser muito bem-vindo aqui no Tricolor, eu tenho muita certeza disso, mas isso abre também margem para uma discussão, né? Oh, e aí o Rian Francisco já Elvis? E o próprio André Silva já Elvis? Deixa eu atualizar você sobre tudo que tá rolando aqui no São Paulo. A busca por um meia também e a efetivação de um lateral direito novo que está dando o que falar, e a torcida do São Paulo que pediu tanto, agora acho que tem motivos pra bater essa palminha aí. É o São Paulo Futebol Clube e as últimas notícias, beleza? Então, chega nesse brabão, nesse likeão aí agora para dar essa engrandecida no vídeo e se inscreva também aqui no canal, você não quer ficar de fora dessa família que só cresce, né? Olha só, o Mike... Tô sabendo aqui, sabe quem é o Mike? Mike é lateral direito da equipe de base do São Paulo. Ele deve ganhar chances para jogar pelo São Paulo agora já. E quando eu falo agora já é daqui um mês, tá? Depois do Super Mundial. O que tá rolando? O São Paulo vai perder o Igor Vinícius. Isso aqui já tá meio que favas contadas, tá meio cartinha marcada já. São Paulo vai perder o Igor Vinícius, ele não chamou o cara para renovar. Mesmo que chame agora, ele vai ter que concorrer com 4 times da Série A. Então se imagina o ridículo. São Paulo, não, peraí. Eu quero pôr o Igor Vinícius aqui agora, eu quero renovar. Aí chega no empresário do cara e fala, ô, vem cá, quero renovar. Ele fala, não, agora eu não quero mais. Já tem proposta melhor do Corinthians, do Fortaleza, do Vasco da Gama, do Santos. Então o São Paulo, não chamando o Igor Vinícius para renovar, o São Paulo ele meio que apostou alto, né? E agora, tudo bem, vai perder o Igor Vinícius, não vai perder o Caleri, não vai perder o Lucas Moura, né? Concordo também. O Igor Vinícius é um jogador normal de tudo, né? Que pode ser interessante devido ao sistema tático bem montado, coisa que também o Zubeldia tá anos-luz de fazer, não vai fazer nunca. Mas o São Paulo não deve ficar com o Zubeldia. Muita gente aí cravando que o São Paulo tá realmente tranquilo, né? O Zubeldia fica, tá garantindo. É uma derrotinha pro Vasco quinta-feira, o cara deve cair, tá? Porque não ganha de ninguém. E todos os testes, todas as provas que já foram colocadas na mesa, ele fracassou. Ganhar de Alianza Lima, Libertad, Itadieres e Náutico não chega a ser um teste, né? Convenhamos aqui. E aí no Brasileiro, o São Paulo cai pelas tabelas. E se perde pro Vasco, Deus me livre, perde pro Vasco no Morumbi, os próximos jogos são de Flamengo e Red Bull lá fora. Flamengo no Rio, Red Bull em Bragança e pega o Corinthians em casa depois. Só que você pega um Corinthians em casa que você já não ganhou do Mirassol. Você já não ganhou do Sport, você já não ganhou do Ceará, acho que o Ceará foi aqui também, ou o Ceará ou o Fortaleza foi aqui. Você já não ganhou de times assim que estão mal das pernas. O Fortaleza mais, né, desencontrado este ano apenas do que o Ceará no Brasileirão, tá? Para demitir o Vojvoda também. Então o São Paulo ele passou por testes que ele não deu certo. Aí você fala, tá, mas do Corinthians eu ganho em casa? Será que ganha? Se não ganhar do Vasco, você pode até ganhar do Corinthians, mas se não ganhar do Vasco, você vai pro jogo com o olho vendado. Tudo pode acontecer. É complicado. Então o Zubeldia se perde agora pro Vasco. O São Paulo tem 30 dias para recuperar os caquinhos quebrados de uma vitrine. Tem que trocar de técnico e dar 30 dias para o novo técnico trabalhar também com as chegadas que estão previstas já para a janela de transferência agora do mês de junho. Então o que tá rolando? O São Paulo perdendo o Igor Vinícius, ele deve subir o Mike agora. O Mike é lateral direito da equipe de base, campeãozaço da Supercopa da Copa do Brasil Sub-20, que ele era titular e ganhou, e também um dos grandes protagonistas da Taça São Paulo, da última Taça São Paulo de futebol júnior, que o São Paulo ganha também. O Mike, ele foi um dos grandes jogadores. O Rian Francisco, ele não jogou a final, lembra? Ele dá 2 cavadas contra o Criciúma e na final ele não joga, porque ele tinha que cumprir suspensão de cartão amarelo. E aí o Mike é um dos grandes jogadores em campo. Mike, Rian Francisco, não, mas o Lucas Ferreira, sabe? Os caras jogaram, colocaram a bola debaixo do braço e ganharam o título. Então o Mike, ele é muita surpresa pra grande parte da torcida do São Paulina. Por que esse cara não joga? Por que o Zubeldia optou por ter o Igor Vinícius até a contusão? Opta hoje por Cedric fazendo lambança atrás de lambança, e também tem o Ferrarese, que é um zagueiro pesado, improvisando na lateral e tirando o espaço do Mike. Agora, a diretoria do São Paulo parece que fez uma intervenção ali, não sei se foi uma intervenção, mas a notícia que surge é que o Mike deve ganhar uma minutagem, agora deve ganhar espaço no time do São Paulo, mediante a iminente saída do Igor Vinícius. Iminente é porque vai rolar mesmo, ele vai sair do São Paulo.
Paulo. Então o Mike é uma boa notícia. Um jogador muito querido por muitos torcedores são paulinos, que vai ter agora a sua chance de provar igual o Lucas Ferreira teve e hoje é um dos titulares do time de São Paulo. Bacana de pensar no Mike, hein? O que não tá bacana de pensar é na meia. Por exemplo, eu tô em meia do São Paulo. O São Paulo busca por um meia. Ele tem hoje o Rodriguinho e também o Matheus Alves como meias reservas de Oscar e também de Luciano, né? O Luciano é um jogador que joga meio sem posição no São Paulo. Tanto que o Oscar vira volante, ponta esquerda, tudo pro Luciano ficar flutuando ali no meio campo. Então, de novo, estamos em 2025, meio do ano, e de novo, o meia do São Paulo, a meia do São Paulo está comprometida com o atacante, que é o Luciano, improvisado de meia, sendo que ele próprio rende muito no ataque e pouquíssimo na meia. Então, o São Paulo busca por um meia, mas peraí, o São Paulo não tem já o Oscar? E tirando o Oscar, já não tem o Matheus Alves. Tirando o Matheus Alves, já não tem o Rodriguinho. E ainda tem a teimosia desse técnico com o Luciano. São 4 meias. Nesse caso aí, 3 pra mim, 4 pro Zubeldia. Dito isso, pra que ir buscar um meia, né? Mas o São Paulo colocou na cabeça que ele tem que buscar um meia, o que nos dá sinais de que o Matheus Alves realmente deve estar fechado com o CSKA. Ele deve ir embora para algum time da Europa, talvez pro CSKA, que é um time que já sinalizou até com proposta pro São Paulo, e o São Paulo já falou, não, obrigado, 10 milhões de euros eu não quero, eu quero 15. E aí o CSKA tá ensaiando ali para poder jogar 12, o São Paulo, não, eu quero 15, até que eles cheguem num denominador comum com o São Paulo, não vou dar 15, 10 não, 15 não, 12,5, vai acabar levando por uns 12,5, é mais ou menos o que a diretoria do São Paulo, pela sua história, ela nos demonstra ali que vai acontecer mesmo ele saindo por uns 12 milhões e meio de euros, o Matheus Alves. E aí o São Paulo ir buscar um meia torna-se algo mais inteligente. Você vendeu um meia da base por, sei lá, 80 milhões de reais. Aí você paga 10, 12 num meia que você já conhece, né? Um cara que você vendeu mais novo, pega um que tem idade mais velha assim, não velho, né? Mas uma idade um pouco mais avançada e faz o cara jogar agora, né? É um modus operandi perigoso. Você fica vendendo a juventude para trazer velharia, muitas vezes, é perigoso. Se a velharia for craque, aí tudo bem. Se não for, você tá perigando aí não ter realmente futebol para amanhã. É complicado, mas é o Belmonte, o Zubeldia juntos. É claro que eles vão preferir vender uma joia a preço de nada e trazer um velho veterano, meio machucado, né, meio quebrado, que recuperou aqui no São Paulo, para ficar como titular. Complicado, mas o São Paulo tem que se mexer e está se mexendo no mercado. Olha só. Antes de eu falar desse Dineno aqui, eu quero falar com vocês de Rian Francisco e também de André Silva, porque é o seguinte, o Dineno chegou, ele vai ser do São Paulo mesmo. E aí, o que faz com o Rian Francisco? Ele tá vendido já? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque o Rian, eu não sei você, qual que é a sua percepção. A minha percepção é que ele nunca jogou mal no São Paulo. Nunca. Você fala assim, mas ele não foi bem no último jogo contra o Bahia, que ele entrou, tal. Tá bom, quem foi bem? Tirando o Arboleda e Rafael, o goleiro. Quem foi bem? Né? O jogo que o Rian Francisco não foi bem, com certeza o André Silva também não iria. Com certeza o Caleri também não iria. Porque o padrão tático do Zubeldia, ele tá danificando demais o atacante do São Paulo. Ele tá sendo muito ruim pro atacante do São Paulo. É muito comum você ver um cara igual o Caleri e o André Silva, o futebol derreter depois que o Zubeldia chegou. Você tem o Lucas Moura que na parte individual se destaca e um Ferreirinha que na parte individual se destaca. Um Luciano no ataque que na parte individual se destaca. Mas você não tem um time, um conjunto jogando bem. Olha o Alisson, que não é um jogador, no São Paulo nunca foi, um jogador de características individuais. Ele é um jogador de característica do elenco, característica de conjunto. Então, quando o Alisson tá sendo importante, o time inteiro está indo bem. Já parou pra pensar nisso? E o Alisson é um dos que o futebol também acabou depois que o Zubeldia chegou. Por quê? Porque o time não joga de uma maneira inteligente. Então o Alisson é comum ele também parar de jogar bola. O Oscar é comum ele parar de jogar bola. Porque é um cada um por si, Deus por todos no time de São Paulo. Então o Rian Francisco nunca foi mal. Jamais que jogou mal no São Paulo, porque ele tá desde que o Zubeldia chegou. Então nunca que ele jogou mal no São Paulo. Agora, o que pega? O Zubeldia, aparentemente, ele quer um cara trombador,
né? Ele quer o atacante cabruncão, o brutamonte que tromba com o zagueiro e tal. O Calleri era esse cara. E o Calleri nunca teve uma fase tão ruim no São Paulo como com o Zubeldia. Então fala, vai chegar o Dineno. Vou detonar aqui porque agora o Zubeldia realizou o sonho dele. Será? O Calleri não tava dando certo, o pior ano dele. Então pensar que o Dineno vai destruir as multidões agora, não sei. Mas com certeza o Rian Francisco perde espaço, com certeza ele perde espaço. Vai ser Calleri, Dineno e André Silva disputando a vaga da reserva do Calleri. E o Rian Francisco acabou. Pega o beco, meu amigo. Vai procurar clube se é que já não tem. Pro São Paulo, aqui pro São Paulino que queria ver Rian Francisco, o fenômeno da base, artilheiro global das multidões aí, que nunca jogou mal no profissional, acabou a trajetória de Rian Francisco no São Paulo com a chegada de Dineno, André Silva em forma e a volta do Calleri prevista lá mais pro fim do ano. Não tem. A menos que machuque André Silva e Dineno, não devemos mais ver Rian Francisco entrar no São Paulo. Se quer entrar pra jogar, tá bom? Juan Dineno, vai lá, pega a visão. Pega a visão do Transfer Market aqui, se liga só. O cara tem 1,86 m de altura, é centroavante mesmo, bate com o pé direito e ele tem um gol, né? Um jogo em 11 possíveis aí do Cruzeiro. Ele tem contrato até o fim do ano, então ele deve ser do São Paulo mesmo. O Cruzeiro flexibilizou o empréstimo pra gente, mas ele já pode assinar até pré-contrato. Então agora o Cruzeiro não deve querer mais ele lá. E o São Paulo, eles têm Gabigol, tem Caio Jorge, eles têm esse maluco aí, acho que é o Barreal, no Barreal não é tão centroavante, e tem também aquele que fez os gols do São Paulo, Lautaro Dias. O São Paulo foi buscar o Dineno. Era o que dava, sabe? Ele tem 30 anos, esse Dineno aqui, o 1,86 m, como eu falei. Ele é um cara forte e trombador. Jogou no Racing, jogou aqui no Pumas, lá do México, né? Jogou no Deportivo Cali, jogou em vários times, mas no Racing é um dos times que ele mais ficou ali. Esse Dineno, ele é um centroavante, que eu pesquisei isso aqui antes de fazer o vídeo. Ele lá no Cruzeiro, ele não chegou a desagradar. Ele chegou, jogou um pouco que bem até, e aí rapidamente ele machucou o joelho, acho que... Não sei se fez cirurgia, mas ficou um tempão parado por causa de uma contusão de joelho. Agora ele volta pro Cruzeiro, que você fala, tá, mas aí ele voltou, o Cruzeiro deixou ele embora. Cara, convenhamos, o Cruzeiro tem muito centroavante, né? Se você pensar no Gabigol, tá horroroso, mas é um cara de nome, é um cara que o Cruzeiro paga uma fortuna e considera que o Gabigol é um cara que vai jogar bola ainda, né? E tem que considerar. Salvo engano, e aqui é só salvo engano, não sei mesmo, eu acho que o Gabigol ganha uns 4 milhões por mês no Cruzeiro. Eu não sei se é verdade essa história, mas é um cara que o Cruzeiro precisa que jogue bola. O titular é o Caio Jorge, que era do Santos, foi pra Inter de Milão, né? Ou Juventus Turim, acho que era Juventus Turim. É um cara também de muito valor. Ele era um fenômeno na base, ele surge no Santos como um garoto prodígio, ele vai embora rapidinho pra Itália e lá não dá certo. Pegando mais ou menos o mesmo caminho do Gabigol, que era do Inter de Milão. Quando ele volta pro Brasil no Cruzeiro, ele demora um pouquinho a se adaptar e hoje ele faz gol em todo mundo. Hoje o Caio Jorge joga mais que todo mundo aí de centroavante. Não dá nem pra descartar ele da seleção brasileira. Por que não o Caio Jorge? Nós estamos com o Pombo lá, Hendrick. Onde que o Caio Jorge joga menos que esses caras hoje? É claro, é prematuro, ainda tem que provar mais, com certeza, mas pelo Brasileirão e nessa escassez de centroavante, não tem ninguém jogando bola. Estão falando em Yuri Alberto em seleção e eu, assim, eu sempre detestei o futebol do Yuri Alberto. Um cara parecia mais um bobalhão caindo em campo ali, parecia um louco de vez em quando, dando peixinho no meio campo, batia o peito na bola, caía com tudo ali, sabe, tropeçava na sombra. E hoje, o corintiano chega e fala, não, o Yuri Alberto tem que ir pra seleção. Você para pra pensar e fala, que idiota, né, cara, que maluquice. Mas peraí, ele realmente, os números dele podem levá-lo pra seleção. É o nível da degradação, né? Da depreciação do lixo que virou a seleção brasileira. Até o Yuri Alberto é cara pra discutir. Sabe, você fala, o Brasil acabou então, né? Mas é pra discutir. Então o Caio Jorge, é lógico que ele é jogador de seleção. Claro que ele é. Nesse mundo de Yuri Alberto, entenda bem. E aí o Lautaro Dias também é um cara interessante. Pensar, o Dineno é ruim então porque vai embora do Cruzeiro? Não. É porque o Cruzeiro não esperou o cara voltar de contusão e contratou um monte. Contratou tudo agora. Então, beleza. Vamos pensar que o Dineno no São Paulo chega pra jogar bem? Pode ser. Ele é o cara que talvez tire até a posição do André Silva. Por quê? Qual que é a diferença do André Silva pro Dineno? É simples. Um é mais rápido,
né? O outro é mais trombador. O Zubeldia aparentemente gosta do cara mais trombador. Um não foi pedido pelo Zubeldia, que é o André Silva. E o Dineno teve o aval do Zubeldia para ser contratado. Então, se nós estamos olhando para um cara que o Zubeldia aparentemente gosta mais, é plausível, é comum, é normal pensar que o Zubeldia vai usar o Juan Dineno como centroavante titular de São Paulo até a volta do Caleri. Triste pelo André Silva e pelo que ele custou, o tanto que ele se entrega pelo São Paulo. Não é um centroavante, nossa, entrou pra história do São Paulo. Não, mas não é ruim também, né? É pior que o Caleri no auge é bem melhor que o André Silva. Agora, fica aí a dor mesmo, fica aí o incômodo pelo Rian Francisco. E essa condução de carreira que o São Paulo fez pelo Rian Francisco é papo de nunca mais nós esquecermos. A menos que o Rian Francisco vá para um time agora, rival, sei lá, e ele seja o pior do mundo, o pior jogador do mundo, aqui no Brasil, tá? Que se ele for também pra Europa e for o pior lá, eu sei que pular etapas. Agora, se ele for o pior do mundo aqui no Brasil no outro time, aí tudo bem, tinha lógica. Mas isso não vai acontecer porque ele é um baita jogador de bola. O São Paulo, enquanto diretoria, foi nojento com o caso Rian Francisco até aqui. E o caso do Zubeldia, esse eu não vou culpar ele, porque esse cara é um aventureiro. Esse cara caiu de paraquedas aqui no São Paulo pra nada, pra não entregar nada, caiu aqui por nada, não tinha nada na carreira que pudesse credenciá-lo a ser técnico do São Paulo. Ele não só veio, como tá indo pra 1 ano e meio de cargo, de mandato aí no São Paulo, e ele sempre deixou claro que a base não é com ele. Então a diretoria do São Paulo, na figura do Casares e do Belmonte, manterem esse técnico, utilizarem dessa manutenção bizarra, ridícula, que todo mundo sabe que não vai ficar aqui muito tempo, que daqui a pouquinho o São Paulo tá pegando fogo numa zona de rebaixamento e vão demitir esse cara como nunca deveriam ter contratado, igual o que ele é, um Zé Ninguém que veio aqui pro São Paulo. Nós vamos perder o Rian Francisco de bobeira. De bobeira. E isso é péssimo. Isso é você pisar mesmo no símbolo do São Paulo, na história do São Paulo, e é uma página muito triste. Mas, contudo, seja bem-vindo, Dineno, vai ser muito apoiado por aqui, viu? Até que prove o contrário, você é jogador nosso, e seja bem-vindo, espero que você faça muitos gols.